Boa tarde, vamos começar? Em primeiro lugar, e antes de mais nada, quero agradecer enormemente a presença de vocês aqui, que vieram para fazer parte desse encontro, compondo um encontro com presenças. Presenças, Carlos, é uma palavra que você gosta muito. E presenças desejantes de ouvir e estar junto. É uma alegria imensa ver esse auditório cheio. Esperávamos, então estamos muito, muito contentes. Eu queria dizer que, para quem não me conhece, eu sou Tânia Lucia Madalena, sou professora do ProPED, da UESH, e este evento está sendo filmado. Tentaremos depois disponibilizá-lo no canal de YouTube. Então, queria também dizer que esta é uma atividade de parceria e colaboração entre o Programa de Pós-Graduação em Educação da UESH, o ProPED, e o Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, o PPG-Edu, com apoio do Programa CAPES-Sprint da UESH, que possibilitou a vinda de Carlos Scliar ao Rio no mês de setembro. É importante dizer que as instituições não são somente siglas, né? São feitas por pessoas. Então, eu gostaria de dizer que sem a colaboração do professor Ivan Amaro, que está aqui, e a Adriane Algueda, que proporcionaram esse espaço, não estaríamos aqui hoje. Também agradecer aos intérpretes Rafael e Salvador por estar nos acompanhando e possibilitando que esta conversa ainda se expanda e chegue muito mais. Como apresentar Carlos Scliar? Do lado das formalidades acadêmicas, Carlos Scliar é pesquisador principal do Instituto de Investigações Sociais da América Latina e do CONICET. Atua na área de educação da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, na Argentina. E há muitos anos que sua pesquisa e obra como escritor e professor transitam as fronteiras da literatura, da filosofia, da pedagogia, utilizando a poética e o ensaio como suas principais formas de escrita. Do lado humano, como pessoa, eu preciso dizer, Carlos, eu estou dizendo isso aqui publicamente, que no meio acadêmico é difícil encontrar pessoas tão coerentes com o que escrevem e praticam. Então, poucos tratam os outros como Carlos, com sua sensibilidade, afeto e interesse pelo permanecer do comunitário, para além das individualidades desse mundo. Hoje teremos a sorte de ouvir e conversar sobre algo que é tão caro para muitos de nós, que é pensar a linguagem narrativa como parte do nosso ofício de educar. Em um tempo tão difícil que nossa América Latina está atravessando e também no mundo. Aprendi lendo e ouvindo Carlos Scliar que no ato de contar histórias reside o contar com outros. Então, quando conto com o outro. Então, Carlos, estamos aqui para que você conte para nós, conte conosco. Não me demoro mais, seja muito bem-vindo, bem-vindo, e a palavra agora está nas suas mãos. Obrigada. Deixa eu ver. Tá bem. Bom, boa tarde. Eu estou tremendo. Eu amanheci em castelhano, depois passei por uma atividade em italiano
e agora estou no que eu acho que seja o português, não sei. A gente vai ver depois. Bom, eu também quero agradecer porque o afeto com que eu fui recebido aqui na Unirio e algumas pessoas que faz tempo que eu não via me fazem pensar que o presente permanece, que o presente não vai embora, que a gente pode viver um presente mais alargado. Eu passei muitos anos aqui no Brasil, muitos anos, tenho muitas amizades, e então ver vocês aqui é quase como estar no meu aniversário ou no meu sepélio, não sei como se diz quando a gente morre e é o último dia e estão todas as pessoas no sepultamento. Então sempre tenho a confusão de se é o meu aniversário ou o meu sepultamento que eu vejo vocês aqui. Então muito obrigado pelo convite. Assim, agradecer CAPES para mim é difícil, não sei o que significa agradecer a CAPES, mas eu posso agradecer às pessoas que fizeram isso possível, a Tânia, que sei que lutou para que eu tivesse um mês de férias de Milei, e realmente para mim isso aí é um momento que eu desejava. Eu não consegui vir maio para o CIF que eu queria vir, porque a coisa estava como o Bolsonaro. E hoje eu aprendi que talvez seja um ciclo. Vocês já perceberam isso. Eu ainda não posso pensar assim, que é um ciclo que já vai acabar e vamos voltar para uma outra possibilidade, porque estamos no meio de uma tragédia. Cada dia são notícias ruins, perdas. Então, para mim, esse mês tem que ser também uma forma de respirar, uma respiração diferente. Sair um pouco dos trolls. Que bonito era o mundo quando não existiam os trolls, não? Era muito lindo esse mundo. E então, iniciar hoje esse mês vai ser bem significativo para mim. Vou tomar ar e começar com essa fala. Eu queria primeiro contar uma história, uma pequena história, porque vamos falar da narração, e eu queria começar narrando uma primeira história que eu já contei várias vezes, e se aqui tivessem pessoas que já conhecem essa história, por favor, enfim, simulem que eu estou repetindo, como fazem os velhos quando vão envelhecendo, vão contando sempre as mesmas histórias. Mas cada vez que eu chego no Brasil, eu me lembro dessa história, não é que eu me lembro cada dia. E essa história tem a ver com a humildade, tem a ver com a minha vida no Brasil, e a minha vinda no Brasil, em 1994, quando apenas chegado, fui convidado para um evento muito importante em Passo Fundo, que tinha, o Tiago já sabe a história, que tinha um viés literário, filosófico, mas sobretudo era um encontro literário. E a professora que me convidou me recebeu muito bem na porta de ingresso à universidade. E aí, quando eu chego, vejo um cartaz imenso na parede, fixado, muito lindo, que dizia: "Bem-vindo, Schlier". Eu era muito novo, muito jovem, 34 anos, 94.
E então, eu fiquei assim, muito feliz. Digo, olha a importância que eu tenho aqui em Passo Fundo, a primeira vez, não? A primeira vez que já sou assim recebido dessa forma, vale a pena, não? Eu vou voltar a Passo Fundo todas as semanas, pensava. E aí eu falei com a professora e diz assim, professora, eu agradeço muito o cartaz, mas o meu sobrenome é com K, não é com C. Eu sabia que no Brasil a letra K não estava nos sobrenomes, que tinha havido toda uma transformação das letras, enfim. Então eu considerei isso um erro, uma equivocação, simplesmente. E eu não vou esquecer nunca mais o rosto dele, a expressão dele, que me olhou com olhos profundamente tristes e me disse, não é para você, é para Moacir, que está chegando. Então, Moacir Scliar, o grande novelista, escritor e pediatra e médico sanitarista gaúcho, era o convidado de honra nesse evento, e eu pensei que era para mim, e não era para mim, tá? Por que que eu falo disso? Por que que essa narração para mim é interessante? Porque você sabe muito bem que a educação tem a ver com dar as bem-vindas. É uma expressão que eu gosto muito, dar as bem-vindas ao mundo, dar as bem-vindas aos recém-nascidos, aos chegados. Isso aí é uma leitura que a gente já fez várias vezes. Mas o problema é que no nosso continente, na nossa região, as crianças não são bem-vindas, no mínimo, no 50%. A partir daí que essa imagem de construir, não naturalizar, mas construir a bem-vinda, é para mim transcendental. E hoje eu me senti muito bem-vindo, sem artifícios, sem palavras, não tinha esse cartaz, bem-vindos, criar com C, menos mal. Então, eu acho que aí vocês pegam a primeira narração, a primeira narrativa da educação, que é seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora a gente vai fazer coisas juntos. A partir de agora, você é como qualquer um, você pode ser identificado, você tem um nome, tem um rosto, tem um corpo, tem uma história, mas você também é qualquer um, seja bem-vindo. O nosso problema tem sido sempre essa articulação entre as crianças que não são bem-vindas e como a educação pode recuperar, recomeçar uma bem-vinda. E acho que temos muito do artesanato para pensar. Daí o título, essa construção que eu fiz faz um tempo, somos artesãos de recomeços. Eu não vou entrar em cada palavra, quem somos, esse somos, quem somos? Educadores, educadoras, escritores, poetas, ensaiistas, todos aqueles que temos a responsabilidade, que pegamos essa responsabilidade de dar as bem-vindas, mas que sabemos ao mesmo tempo que não se trata de uma tecnificação ou de uma tecnologia da bem-vinda. Não se trata de uma didática da bem-vinda. Se trata de uma artesania. Temos que fazer ela com as nossas mãos e com a nossa cabeça, com o nosso pensamento. Daí vocês podem ler O Artesão, do Richard Sennett, aonde ele vai construir essa figura do artesão como aquele que consegue reunir o que faz com as mãos, como tesouro, como aquela coisa do afeto, não só uma habilidade, mas também uma paixão, uma relação afetiva
com isso que a gente faz com as nossas mãos e que também tem que ser pensado. Aqui não tem nenhuma contradição entre fazer e pensar, porque o artesão faz e pensa ao mesmo tempo. De fato, na história dos ofícios, é considerado uma das figuras principais de quem ensina, não soltando uma capacidade, mas uma relação com essa capacidade, que é o que vem sendo um problema para as novas gerações, que é não só conhecer uma disciplina, uma matéria, um tema, mas também mostrar, explicitar a relação que tem, o vínculo que tem com esse conhecimento, com essa disciplina, com essa técnica. Porque é inseparável. O conhecimento não é um conteúdo sem relação. É inseparável o que a gente conta com a relação que a gente tem com isso que a gente conta. É um desdobramento que na história da educação tem tido matizes, nuances diferentes dos especialistas, dos hiperespecialistas, mas ainda permanece essa sensação que um bom professor, uma boa professora, se é que podemos utilizar a palavra boa, não no sentido moral, mas no sentido estético, no sentido ético, é aquele que reúne de uma vez o que conhece com a relação que tem com esse conhecimento. Bem, eu faço essa introdução porque, ao mesmo tempo, tem a palavra recomeço. Artesãos de recomeço. Uma frase que virou cartaz, que virou camiseta, que virou taça de café. Mas que a gente tem que aprofundar um pouco, porque pode ser muito bonita, pode dar a ideia do que a gente entende como profissão docente, mas eu gostaria de ficar na palavra recomeço, a partir da qual a minha fala vai se estender. Obrigado. Mais ou menos por 3 horas. Eu vou recomeçar. Por que não começar? Por que não falar do começo? Por que estamos falando do recomeço? Aqui tem várias hipóteses de por que eu prefiro o recomeço. Vocês já sabem, já conhecem, já tem sido lido que a educação tem a ver com os começos. É uma leitura que ficou supérflua frente aos problemas que a gente tem. Tem testemunhas, narrativas de muitas pessoas que temos acompanhado e que falam explicitamente que o problema não era o começo, mas não poder recomeçar nunca. Elas marcam essa diferença, tem um sublinhado aí incrível, apontando para o fato que começar é o nascimento, se começa. Mas tem tanta gente que não teve oportunidade de recomeçar. E quando a gente fala de uma oportunidade de recomeçar, está falando de ir em outra direção que não aquela marcada no nascimento. Na verdade, se na literatura o nascimento aparece como o começo, eu gostaria de dizer, humildemente, que para mim a educação é um ato que contradiz o começo. Um ato que leva para outra vida e para outro mundo
que não aquele marcado como destino natural ou naturalizado a partir do nascimento. Isso, quando o começo a gente entende como inevitável e que o começo vai ser a biografia, é pensar que temos destinos naturalmente marcados para sempre. E essa é a pior definição de educação que a gente conhece, que já tem um destino traçado, marcado para sempre. Aliás, eu acho que o educador, a educadora, não acredita na existência de destinos naturalmente traçados de antemão. Quando às vezes me perguntam o que é ser educador, educadora, é alguém que não acredita que existam destinos marcados de uma vez e para sempre. Mas muito do nosso sistema educativo tem se organizado a partir da ideia que quem nasce num bairro, de uma família, com um corpo, etc., já vai levar essa família, esse bairro, esse corpo para toda a vida, como se não houvesse a possibilidade da ficção. E aqui é onde aparece a questão do narrativo para mim, porque não é o contrário do real, é o que multiplica o real em direções impensadas. E isso é a grande diferença que a gente faz entre o real e a ficção, para não opor essa ideia, não, isso é literatura, isso é a poesia, isso é a imaginação, isso é a invenção, claro, do real. E se vocês concordassem comigo com que a educação tem a ver com a multiplicidade, quer dizer, multiplicitas, somos singularidades, não existe o um. Os outros não são aqueles que giram ao redor do um. O que existe é pura singularidade. E essa singularidade é o que a gente chamou alguma vez da identidade, mas é uma identidade no interior de uma multiplicidade. A escola é essa multiplicidade que não existe em outras condições, se não tiver a experiência da escola. E esse elogio que a gente faz da escola, porque já é a cena da multiplicidade, já é. Queira ou não, se explicite ou não a questão das identidades, das singularidades, etc., já é multiplicidade. E é o único cenário que vai ficando nesse mundo contemporâneo, onde a pluralidade não for um problema, mas seja uma virtude. A virtude da multiplicidade, onde todas são singularidades no interior de uma multiplicidade. Outra vez, aqui não tem contradição nenhuma. Não é ou singularidade ou multiplicidade. É a singularidade no interior de um cenário chamado multiplicidade. Aliás, também essa é uma belíssima definição do que é a literatura. O cenário das multiplicidades, onde todo é possível. Agora, muitas pessoas têm compreendido que recomeçar não só é necessário, que a verdadeira vida é o recomeço, que a vida não tem a ver com como começamos, senão como recomeçamos uma e outra vez. E também essa é uma definição da escrita, da leitura, da narração, que não é como começa um texto, mas como pode ele recomeçar.
nas infinitas variações do mesmo texto que tem nascido. Dito isso, eu acho que educar é um gesto, um ato de recomeço. A gente dá as bem-vindas às singularidades com um corpo, com um nome, que vem de uma família, seja qual for, de um bairro, seja qual for, e a partir daí a educação é recomeço. E esse recomeço tem a ver com duas questões, para mim, transcendentais nessa época, que são o recomeço da vida, sim, da vida, ter possibilidades de viver e não apenas de sobreviver, mas também um recomeço do mundo, que o mundo não seja só esse aqui, esse que está na minha frente, esse que tem me tocado, ou esse que me pertence, porque eu nasci aqui e esse é o meu mundo. Aliás, isso explica porque a resposta à pergunta dos estudantes sobre o que isso tem a ver comigo, que é uma pergunta cotidiana, não? Quando a gente quer falar de alguma coisa que não seja do mundo particular. E a pergunta vem sempre, não? Isso o que tem a ver comigo? A melhor resposta sempre é nada, não tem nada a ver contigo. Por isso que eu coloco isso no meio, porque não tem a ver contigo. Para que tenha a ver contigo, fica no teu mundo. Aqui, a gente vai falar de coisas que não tem a ver contigo. E para mim, isso que aparece num romance do Richard Ford, lá que se chama Canadá, é um professor completamente esgotado, um professor cansado, um professor que adoece da pergunta dos estudantes, isso que tem a ver comigo, e ele encontra essa resposta: nada. Construir uma educação a partir do nada quer dizer recomeçar a partir do nada. E quando os estudantes perguntam para ele: isso para que serve? E ele passa horas tentando argumentar, até que ele acha a resposta: não serve a nada. Então, uma educação que, através do Richard Ford, na novela Canadá, poderia ser definida como: vamos fazer as coisas que não tenham a ver contigo, especificamente, e vamos a fazer o inútil, ou a encontrar, achar a utilidade do inútil no interior do conhecimento. Quer dizer, um vínculo não ligado à época utilitária que a gente vive. Um vínculo, uma relação completamente gratuita. Gratuita, você diz? Mas tem outras pessoas, e acho que elas têm razão também, que falam do recomeço como um acto de resistência, não só um acto pedagógico, cotidiano, mas também como um gesto que resiste o embate do mundo e da vida. E, falando sobre isso, chegamos a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, é impossível resistir o fome, a miséria. É impossível. Quem falamos da resistência, do resistir, talvez tenhamos que falar do insistir, muito mais do que resistir, porque tem que ter muito cuidado quando tem pessoas que estão contigo, que não têm para comer, não têm onde morar, e a gente não pode falar de resistir, não se resiste à intempérie. Podemos resistir, sim, à tirania do
resistir ao passo do tempo, resistir à violência da linguagem, resistir à perda da memória, resistir à perda do passado, resistir à perversidade do tempo ocupado, resistir ao breve, ao efêmero, resistir ao utilitarismo, resistir à banalidade e à barbaridade do nosso tempo e também resistir a essa naturalização da fome, da miséria. E tudo isso, como resistência, tem a ver com formas de narrar o educativo. Hoje, a conversação é impossível. De um lado, estão aqueles que só querem ter razão, e de outro lado, aqueles que querem procurar algumas verdades históricas e mantê-las ao longo do tempo. Acho que vocês passaram por essa impossibilidade de conversa que a gente está vivendo hoje muito tragicamente, que é justamente a diferença entre quer ter razão. Eu sempre tive problemas com a palavra em português ração, porque parece que estou falando dos alimentos para cachorros. Então, peço desculpas se eu não pronuncio bem essa palavra. Ter razão, não sei. Não vou me deter nesse problema. Mas desde pequeno eu tive esse problema, que é pronunciar ração. Não sai. Enfim, não sai. Mas acho que se compreende essa diferença entre querer ter razão e procurar verdades coletivas, verdades comunitárias. De fato, essa é a grande controvérsia do Sócrates com os sofistas. Quando ele critica os sofistas porque só querem ter razão e não querem buscar cooperativamente algumas verdades que são sempre coletivas, não são individuais, são coletivas. E hoje o mundo está cheio de sofistas. O mundo é narrado hoje pelos sofistas. Como outro nome, por exemplo, Instagramers, YouTubers, Booktubers, Ubers. Está sendo narrado. Daí essa grande leitura que fez alguma vez o Peter Sloterdijk, em Tens que cambiar a tua vida, não sei como se traduz ao português. Nesse livro coloca o seguinte: o que aconteceu com a nossa civilização? Que ela começou com os avós e as avós contando a história, porque eles e elas tinham vivido, mas também tinham aprimorado uma narrativa sobre o mundo mitológico, sobre o mundo narrativo, sobre a pergunta, sobre a origem, sobre o começo. E que hoje, fazendo essa hipérbole da transmissão, apareçam os coaching como figuras emergentes da transmissão da vida e do mundo. O que tem acontecido com a nossa civilização para explicar essa hipérbole da figura da transmissão, da figura dos maestros e maestras que começaram com os avós e as avós e hoje estão nas mãos, sobretudo dos coachings ontológicos, que em troca de dinheiro pode te explicar como ser feliz. Não muito rapidamente, porque ainda tem que cobrar dinheiro, verdade? Tem que ser em várias lições ao longo do tempo. Essa é uma pergunta interessante, porque
a gente fez um estudo com milhares de pessoas que estão se formando para serem professores e professoras no nosso país e em outros países do continente. Um estudo simples, para nada sofisticado, que consiste em pedir às pessoas um exercício de escrever uma palavra que esteja no lugar da palavra educar. Simples assim. Por favor, escreva uma palavra que esteja no lugar da palavra educar, que faça referência, mas que não seja a palavra educar. Eu tenho certeza que muitos anos atrás, e isso não é melancólico, não é nostálgico, a palavra formação tinha um sentido transcendental, um sentido existencial. Estou me formando. Eu tenho formação em. Pois não, a primeira palavra que aparece quantitativamente nesse exercício é a palavra preparação. E isso é uma mudança muito grande nesses processos que estamos assistindo. Eu não tenho nenhum problema com a palavra preparação, né? Eu não estou contra a ideia da preparação. Aliás, sabemos muito bem que os gregos se preparavam, não? Faziam exercícios espirituais, intelectuais, físicos. Então não tem nenhum problema com me preparo. Estou me preparando para passar de uma coisa a outra, para passar de um estado a outro estado. Não é esse o problema. O problema é a segunda parte do exercício. Quando a gente perguntava qual é a palavra que não fosse educar, que esteja no lugar de preparar. Sim? E aí aparece nitidamente a questão da época, que as duas palavras que emergeram nesse momento foram capacitação e atualização. Então, educar como preparação quer dizer como atualização e capacitação, ele sim mostra um momento, um estado da arte que tem que nos preocupar e muito. Porque já é uma narrativa que está sendo estendida, que ela aparece em quase todos os estudantes, que é essa ligação de proveito, de ir direito ao ponto, de procurar alguma coisa que não seja muito sofisticada, que possa ser reduzida no seu tempo de estudo. E, de fato, no mundo a gente percebe que as carreiras tradicionais estão se abreviando, estão se encurtando cada vez mais. Porque temos que ir direto ao ponto, não temos tempo que perder. Isso bem da época. E, finalmente, quando a gente pede uma palavra, que exercício mais chato, não? Que não seja educar, que não for capacitar, que não for atualizar, com a questão de isso que poderia ser, a gente oferece a palavra cultivar como uma alternativa que poderia ser aceita ou rejeitada pelos estudantes. Com uma brevíssima explicação de que a palavra cultivar era muito utilizada porque tinha a ver não só literalmente com a terra, mas também tinha a ver com se formar em alguma coisa que não tinha uma aplicação ou uma praticidade ou uma vinculação imediata com o mundo do emprego, etc. E essa palavra foi rejeitada por quase todo mundo. Hoje,
cultivar tem desaparecido da nossa ideia de formação, que seria cultivo numa língua, num instrumento musical, num conhecimento especulativo, na filosofia, na poética, mas ela não tem vínculo com o mundo material, mas tem vínculo com o mundo espiritual. E tem sido tirada da narrativa educativa de uma forma muito cruel, ao meu ver. Mas algumas pessoas, nesse exercício, colocaram uma expressão que não se interessou muito, porque a expressão foi não de uma palavra, mas de duas palavras, que educar era criar comunidade. Educar não é nem preparar, nem capacitar, nem atualizar, etc., mas tinha a ver com criar comunidade. Vou voltar um pouquinho para trás. Boa tarde. Vou contar a história quando eu fui para Passo Fundo. Não está atrás. Nessa sequência de educar enquanto capacitar, atualizar, etc., aparece finalmente a palavra mais epocal de todas, que é inovar ou a relação com o novo. E o novo é compreendido como o último, como o mais recente, mas também é compreendido como o único. Esse deslizamento entre o último e o único é a criação de um grave problema na formação. Quer dizer, não é um problema do último, mas a transformação do último em único. E por quê? Porque está se compreendendo que é tudo conhecimento progresso, tem uma progressão, e aí o que fazemos com os conhecimentos que não podem ser entendidos como progressivos, acumulativos, sequenciais ou lineares? Exemplo, a filosofia, a poesia, a arte em geral. Não pode ser entendido como que hoje a poesia é melhor do que a poesia do século XV, etc. O teatro de hoje não é melhor ou pior que nenhum outro teatro, e assim por diante. Quer dizer que temos aí um perigo de entender o último como o único, e o único é a cúspide, se diz, o final, a concreção, a materialização do necessário, do que tem que se atualizar na educação. E então, se vocês revisam os programas atuais, ministeriais ou de secretarias, etc., elas continuam nesta lógica de que o último será o único. Aunque dure um mês. ChatGPT, inteligência artificial, todo é o último, agora é o único. Robótica ficou atrás, porque até faz pouco tempo era o último, era o único. E isso é a obsolescência do objeto. Isso é o que na história a gente conhece como que o novo é simplesmente uma variação do anterior, no sentido do consumo, de que continue o consumo. Não tem nada a ver com o conhecimento, com a formação, etc. E então agora eu vou para a criação da comunidade. E aí tem uma história muito bonita e muito trágica ao mesmo tempo. Esse ano, no início do ano acadêmico, eu escolhi viajar para uma cidade que é uma cidade muito linda do nosso país, que se chama Rosário,
mas que ao mesmo tempo é foco de droga, de venda de drogas, tem um porto, e então é um local bem complicado, onde os jovens escolhem matar ou morrer. Se é que é uma escolha, esse é o começo. E eu escolhi ir para Rosário para fazer a fala inaugural do ano escolar, acadêmico, e me esperava, no final da conversa, um grupo de estudantes, jovens, talvez da escola secundária, escola média. E quando eu me aproximei, perguntei: e que tal vocês, como perceberam na minha fala? Professor, você pensa a educação como se a gente tivesse tempo. Você tem os seus anos, você pode pensar a educação como um processo que já vai encontrar o seu jeito, né? Vai se aperfeiçoando, vai encontrando ideias, mas a gente não tem tempo, não tem esse tempo que você fala. A gente só pode pensar a vida até os 20 anos, porque até aí é morrer ou matar. Então poderíamos pensar numa educação que criasse comunidade para alargar a vida das pessoas, tendo ou sabendo que o começo não é responsabilidade da escola, o começo é responsabilidade de políticas públicas, de saúde, de sanidade, de vivenda, de cuidado, mas que a escola tem que oferecer recomeço, não pode estar todo o tempo compondo esse começo, porque aí não acaba nunca o processo. Eu sei que a escola também cuida, acompanha, conversa, mas não é uma política pública do nascimento. É uma definição que eu acho interessante para debater. Precisamos de uma política pública do nascimento, mas a escola é uma política pública do recomeço. Claro, se eu não posso ser ministro, não falar disso, mas tudo bem. Quer dizer, aí tem a diferença narrativa, não? Muito forte, porque criar comunidade, o que seria? Entender a educação como uma criação de comunidade. E eu vou ser muito singelo. Em primeiro lugar, tem a ver com fazer aquilo que dizemos, desejamos dos outros. Dá para entender? Vou me estender aqui um pouquinho. Tem uma instituição que ainda tem responsabilidades, objetivos, desejos, intenções. Por exemplo, queremos que os estudantes estudem, queremos que os estudantes leiam, queremos que os estudantes tenham pensamento crítico. Eu posso revisar todo o arsenal do que a escola quer dos outros. A pergunta é: somos essa comunidade que faz aquilo que oferece? Essa é a pergunta. Não me interessa que alguém venha e me diga: olha só, que os jovens não conseguem estudar, não querem estudar. Não é esse o problema, é um outro problema. O problema é se somos realmente aqueles que fazemos o que desejamos, o que dizemos que desejamos dos outros. Então, quando digo criação de comunidade, digo na nossa responsabilidade, não a do outro, é ser a comunidade que vai oferecer aquilo que diz que o outro tem que fazer. Então, é muito simples assim, e muito complicado ao mesmo tempo, que é, somos uma comunidade de leitura, como para dizer aos demais que é importante, necessário, lindo, interessante, instigante a leitura?
Talvez não. Somos uma comunidade, nós, não eles, nós estudantes, nós, que temos essa responsabilidade. Somos aqueles que criamos um tecido de pensamento crítico para desejar que os outros tenham esse pensamento crítico. Talvez esse seja o problema, e não o problema de estudar as novas gerações, sobretudo quando esse estudo é um preconceito sobre o outro. Tem que ver que as crianças, como são as crianças de hoje, o que somos nós, que temos essa responsabilidade. Tudo bem com as crianças, vamos tentar ver o que acontece com elas, mas somos isso que prometemos, o oferecemos. Então, quando a gente diz, eu quero que você leia, sou o leitor que pode oferecer uma atmosfera de leitura. Talvez não, volto a dizer, talvez não. E isso faz mais repensar a instituição e a comunidade responsável pela educação do que falar dos outros todo o tempo. Os outros são os que são. Agora, o que oferecemos sobre aquilo que desejamos dos outros é o problema. Quais são os 3 ou 4 recomeços que eu acho imprescindíveis hoje? Amanhã não, hoje. Primeiro, e aí aparece o PowerPoint que eu nunca faço, tá? Mas primeiro. Não, estou bem, obrigado. Primeiro, recomeçar o tecido, esse fio frágil entre o presente e o passado, mais do que o tecido do presente com o futuro. Esse, para mim, é um grande recomeço que nos devemos recompor, refazer, retecer, recomeçar a relação, nem tanto com o futuro, mas com o passado, para que, uma vez mais, o presente volte a ter um sentido para todos. Volte a ser uma pergunta pela transcendência e pela existência, e não tanto pela imanência. Todos sabemos que essa época tem quebrado, roto o tecido entre o passado e o presente. É amnésico. E é tarefa nossa recompor esse tecido. O passado, não como arquivo, o passado como a pergunta pela origem. Essa é a grande pergunta da narrativa, que é: havia uma vez, era uma vez, com que toda a literatura começa explícita ou implicitamente. Uma pergunta pelo começo que permite que abra as portas para o recomeço. E todos sabemos que essa época tem celebrado o futuro como o novo Deus. Porque o futuro vai trazer respostas a perguntas que ainda não temos feito. Como quando a gente faz uma pergunta na internet e 1 segundo depois aparecem dezenas de respostas a coisas que a gente não pediu, não perguntou, não se interessou. Como, por exemplo, a distância de Botafogo a Flamengo, e a partir daí o Teis a Flamengo,
horários de restaurantes, e a gente não perguntou nada disso. Não. Isso é uma resposta do futuro. Talvez você queira saber, e então ele já te responde. A celebração do futuro, esse encantamento pelo que vai vir nessa época, tem a ver com a tecnologia. Não tem a ver com outra coisa, não tem a ver com o pensamento, tem a ver com a tecnologia. Quer dizer, o que vem de novo para responder desde o futuro a perguntas que ainda eu não fiz no presente. E por isso eu digo que ainda que a educação esteja, ou seja, entregue ao futuro, e que sempre a gente sabe que há uma pré-construção do futuro na educação, hoje me parece que um recomeço seria voltar a pensar o vínculo do mundo e da vida entre o presente e o passado. Em segundo lugar, eu acho que temos que recomeçar a ideia do público, do comum. E em qual sentido estou falando disso? Tem um autor chamado Paulo Virilio, que é um livro com o título A Estética da Desaparição, tem comentado nos anos 80 e 90, antes, primeiro da internet e antes das redes sociais, e também um pouco depois, ele tem feito a pergunta como seria o possível, o comum, o público, a comunidade, quando essas novas tecnologias, não as tecnologias, essas novas tecnologias criavam dois problemas contra a construção do público, do comum e da comunidade. A relação entre tempo e lugar, entre o aqui e agora, que é um problema cada vez mais frequente. Quer dizer, estamos juntos, sim, num agora permanente, mas não num aqui, em um território comum. E as tecnologias estão favorecendo essa brecha, esse abismo entre o aqui e agora. A pergunta seria, é possível uma comunidade sem um tempo e um lugar comum? É possível só fazer comunidade num tempo comum, mas sem lugar comum? E a segunda coisa que ele referiu tem a ver com uma certa sensibilidade, uma perda de sensibilidade, por um efeito que também essas tecnologias estariam trazendo, voluntariamente ou não, que é a questão da distância e a sensibilidade pela distância. Falando assim, que estaríamos muito mais atentos àquilo que está longe e muito menos atentos àquilo que está por perto. Quer dizer, nos surpreendemos de coisas que acontecem na Finlândia, na China, não sei aonde, mas talvez exista uma perda de sensibilidade do mundo próximo, de como a gente está prestando atenção ao mundo. Se é que a gente está prestando atenção ao mundo. Isso aí tem que acrescentar a questão da informação, claro, etc., que já sabemos muito disso. E em terceiro lugar, se o primeiro tinha a ver com essa questão da criação da comunidade e também existiria, talvez, para além do tecido entre o passado e o presente, e o recomeço da relação entre tempo e lugar, uma outra relação, um recomeço da relação com o saber, com o conhecimento, com a experimentação, com a experiência.
que hoje está muito ligada à questão da informação e muito menos a uma questão do sabor, do saber, do que é estar informado, estar atualizado, estar capacitado nessa relação que muita gente tem entre uma vida que parece não vale a pena ser vivida e uma capacidade de sobreviver não relacionada com a vida. Por exemplo, diante da pergunta das formas em que estamos escolhendo o que queremos fazer de nossas vidas com o estudo, com a formação. E esse vínculo que antes tinha muito a ver com como eu quero viver, hoje tem a ver com outra racionalidade, que é como eu quero ganhar o dinheiro. Não é tanto como eu vou estar na relação com o mundo e como eu vou aprender a viver, mas tem a ver como eu vou aprender a ganhar a vida. E essa diferença entre viver e ganhar-se a vida é muito focal, né? Muita gente nem se pergunta sobre que vida gostaria, mas como se ganharia a vida. E aí temos que recompor, recomeçar esse vínculo entre vida e tempo, entre vida e lugar. Eu vou terminar, por enquanto. E vou terminar contando uma experiência nesse sentido que me ajudou muito a entender esses necessários recomeços. Vocês se lembram que durante a pandemia, e mais no final da pandemia, muitos intelectuais, professores, pedagogos, começaram a falar do fim da escola. Teve dossiê em todas as revistas, muitas falas, muitas palestras que anunciavam o final da escola, tal como a gente a conhecia até aqui. Também o fim da escola média, o fim da universidade, que a gente estava tocando um limite e que era o fim. Como a minha vida profissional está cheia de equivocações, eu fui convidado por uma comunidade de um povo originário na Argentina, que são os Huarpes. Eles moram lá em São Juan, Mendoza, São Luís. É uma comunidade espalhada de montanha e tem projetos educativos que eu acompanho, ou eu acompanhava, porque depois do que eu vou contar, não sei se eles vão querer que eu continue acompanhando. E eles me convidaram a primeira vez a visitar e a falar do fim da escola. E eu fui, eu tinha 2 horas, porque tinha que sair correndo, daí tinha que voltar para Buenos Aires, então eu tinha um tempo limitado. Então cheguei, muito ansioso, muito cidadão, né? Cheguei, disse, bom, vamos falar do fim da escola. E tinha no meu lado uma avó chamada Anta, o nome dela, que me tocou o braço e me disse, calma, Carlos, calma. Vamos primeiro nos apresentar. Desculpa. Éramos 45 na roda, sim. Vamos nos apresentar. Eu estava aí, temos que falar do fim da escola, tinha 2 horas, 1h45. E aí começaram. Eu sou a Anta, avó, prima, neta. E aí começou. Narrou toda a sua vida. Passaram 15 minutos aí do lado. E aí fui passando. 1 hora de apresentação. De estar... esse famoso multiculturalismo que a gente... Bom, agora sim, depois da apresentação, eu vou falar do fim da escola, mas eu tenho pouco tempo, vou falar do fim da escola. E senti o braço de novo. Meu Deus, o que aconteceu agora?
Carlos, queríamos te oferecer alimentos e bebidas que a gente faz aqui na comunidade, porque para nós essa roda de conversa tem que ter alimentação, tem que ter bebida. E então veio toda a explicação de cada grão, de cada gota, e não acabava essa narração sobre isso, sobre a celebração, sobre o ritual, sobre o hábito, etc. Ficaram 10 minutinhos. Eu tinha que sair. Vamos falar do fim da escola? Não vamos falar do fim da escola. Claro, Carlos, fala. Bom, fiz assim, nem um som, assim, nada, nenhuma sílaba. Então, me tocou. E eu disse, já nos apresentamos, já comimos, já bebimos. O que tem? E ela me disse, Carlos, o que você entende pela palavra fim? Bom, que acabou, que alguma coisa finalizou, que temos que encerrar. Disse, não. Nós queríamos muito falar da finalidade da escola. Finalidade da escola. Não fim da escola, finalidade. Imagina. Então, aí eu passo um tempo vergonhado, mas eu me habituei a essas rodas e aí comecei a praticá-las em outros lugares. Vamos nos apresentar, vamos falar não do fim da escola, mas talvez da direção, da orientação, da finalidade. E eu escrevi uma carta para eles contando dessa situação. Criar comunidade quer dizer criar uma atmosfera narrativa. É isso. Porque a tradição viva, vou te contar, para você tomar a palavra, temos que contar, temos que prestar atenção, temos que escutar. Não é só tomar as palavras com as garras, é tomar as palavras para soltá-las, para espalhá-las, para disseminá-las, para criar realmente o comum. E eu tenho certeza que quando isso acontece, não tem fim da escola, não tem. Tem finalidade. E é isso que eu aprendi com os WAPs e que eu espero espalhar nesses dias que a gente vai estar juntos. Muito obrigado. Fala. Bom, vamos falar do fim da palestra. E vamos passar para as comidas. Carlos. Querem se apresentar? Cada um tem 5 minutos. Muito obrigada, Carlos, pelas suas palavras. Ter essa responsabilidade de falar depois de todas essas reflexões que você foi compartilhando conosco. Somos realmente essa comunidade que desejamos que os outros sejam, né? Essa pergunta ficou um pouco comigo aqui. Pensamos em abrir para quem quiser fazer algumas perguntas, ter esse espaço também de conversa. Frente a tudo o que Carlos aqui nos contou. Quem gostaria pode vir aqui, ficar por perto, ou não sei se a voz se ouve, ou vir aqui pegar o microfone também. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Criança de 8 anos, no Paraguai, numa escola artesanal, me ensinou o que queria dizer pintar, desenhar. Ele passou 4 horas andando por aí com os pincéis, as pinturas,
Mas ele não desenhou nada. Só passou 4 horas andando, procurando o melhor ponto de vista, perspectiva, conversando com outros professores e com outras crianças o que desenhar. E aí a discussão da comunidade era se ele desenhou ou não desenhou. E eu era da ideia que ele sim tinha desenhado. Não tinha um produto final, claro, mas tinha feito um processo de 4 horas invalorável. A isso também podemos chamar de desenhar. Sim. Não, e a imagem do toque, né, que você faz, essa imagem desse toque no braço, eu acho que é escola. Desse toque. A interrupção. Sabe, tem algumas pessoas falando da pedagogia da interrupção. A gente não... As pedagogias que continuam no mundo, elas repetem as violências, as desigualdades, e as interrupções ensinam muito. Eu acho que nos últimos anos a gente tem criado várias interrupções. De fato, são aquelas que o nosso governo atual, imagino que também o de vocês antes, pegou como inimigo. A educação sexual integral, a educação ambiental, a filosofia, a literatura, enfim. E então você vê como todas essas criações pedagógicas são interrupções ao mundo, porque a gente não está aqui só para continuar o mundo tal como o mundo é naturalmente, quer dizer. E esse toque é sempre uma interrupção necessária. Eu sou a Luciana, sou professora da FD, da UFRJ, de Educação Física da UFRJ. E, assim, o que eu cheguei depois, estacionei muito mal, e aí vim caminhando. E identifiquei a sua fala, uma fala bastante romântica. Quando eu falo de romantismo, não é ingenuidade, é uma perspectiva orgânica mesmo, né? Orgânica de tudo. Isso eu fiquei bastante feliz de ver a sua fala nesse sentido. Porque, às vezes, quando a gente fala em romantismo, as pessoas menosprezam e pensam como uma coisa ingênua. Mas não, e a educação é essa coisa orgânica, de fato, né? Então, eu tenho uma consideração, uma pergunta pensando alto, assim. Quando o senhor fala que a tecnologia, né? Eu pergunto assim, será que a tecnologia, na realidade, nessa perspectiva, dessa coisa romântica do devaneio, será que ela não está, na realidade, contemplando esse devaneio, essa certa insatisfação do ser humano com aquilo que ele consegue, e que esse tempo que nós vivemos hoje sempre faz ele querer estar à frente? Na realidade, ela está contemplando um sentimento independentemente dela, tá? Não? Não, mas você tocou o braço. Ele falou que a tecnologia, na realidade, eu entendi isso, que favorecia isso. E eu enxergo de uma outra maneira. Favoreceu o quê? Repita. Tu colocaste assim, que algumas coisas dessa coisa de ser tudo muito rápido, querer estar à frente, que a tecnologia estava favorecendo. E eu coloco para ti de uma outra forma, que isso já acontece e que a tecnologia, segundo o meu ponto de vista, está favorecendo esse sentimento que já existe de nunca estar satisfeito, estar Ok. e sempre querer ir lá Sim, frente. entendi. 2 coisas. A primeira, você quer novidade? O passado está cheio de novidades. Isso não quero que vire pôster também. Não tem a ver com isso. Mas que o passado, quando eu aprendi que o passado estava cheio de novidades, cada livro que eu não li, cada música que eu nem sabia, cada biografia que foi narrada e eu não escutei, tudo isso faz parte de novidades que estão no passado. A isso eu falo passado, as novidades para trazer para o presente. Não é tanto o passado em termos históricos sequenciais, tá? Então, esclarecido esse assunto,
eu acho que temos que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado quando falo das tecnologias, porque tem uma compreensão que pode ser geral e outra muito limitada. O livro foi uma tecnologia, a gravação foi uma tecnologia, a gente não pode falar das tecnologias, mas tem várias leituras que apontam para uma volta mais do capitalismo a partir das tecnologias, não pelas tecnologias, mas a partir das tecnologias, que é tudo aquilo que hoje a literatura chama de tecnofeudalismo, e que tem economistas, filósofos, pensando nem tanto nas tecnologias, enquanto muito mais da nossa relação como usuários, que oferecemos às tecnologias os nossos desejos, as nossas perguntas, as nossas informações, para elas venderem muito mais. Então, essa relação que eu critico, em termos de um capitalismo que achou uma outra forma quando pensávamos que estava já nas últimas fases, não? Como a esquerda gostaria. A esquerda gostaria muito. Mas isso. Que toda a relação com o mundo não pode ser tecnofeudal, que a gente pode usar tecnologias para disseminá-las e democratizá-las, é verdade. Isso não supõe matar tecnologias anteriores, que esse para mim é uma outra discussão bem interessante, de se tudo é progresso, aonde ficam as tecnologias anteriores e por que em vários países do mundo tem um olhar de voltar para as velhas tecnologias, como o livro, etc., porque essa relação com o conhecimento não pode ser só utilitária e gratuita, no sentido de oferecer às 5, 6 companhias tecnológicas toda a informação das nossas vidas. É esse ponto que eu vou criticar ou vou pensar. Nem tanto a tecnologia per se, que é uma forma de discussão mais difícil para mim, de ser as tecnologias estão nos. Quais tecnologias estão criando um abismo entre o tempo e o lugar? Quais tecnologias não nos deixam voltar para perguntas essenciais? Quais tecnologias nos afastam do outro? Quais tecnologias não criam comunidade? Então, quais tecnologias, e hoje falávamos um pouco com a Tânia, que tem produções espetaculares que as tecnologias favorecem, mas eu me perguntava pelo público, não pela produção, mas se quem está do outro lado, que é a pergunta que sempre temos que nos fazer. Quem está do outro lado? Tem alguém? Porque a gente vê o desespero de muitos e muitas que não encontram nenhum do outro lado. Então, a comunidade capitalista quer dizer a comunidade de indivíduos isolados, afastados de um tempo, de um lugar comum. E isso tem a ver com algumas tecnologias, não com as tecnologias. Oi, tudo bem? Da palavra, os guardiões da tradição, eles falam de um termo sobre o começo do começo. Por exemplo, numa peça de teatro, antes de começar, há um começo
Sim. Me parece que quando eu falo que a educação é recomeço, é porque existe o começo, que é o nascimento. Mas em termos mais artísticos, por exemplo, a matéria com a qual você trabalha, para mim, é o começo. Uma relação com a linguagem, por exemplo, seria o começo. Você tem que ter uma relação com a linguagem. Mas que depois as formas que essa relação toma, elas são recomeços sempre. Essa poesia que você escreve é um recomeço da sua relação com um começo da relação com a matéria, que é a linguagem. Quanto a guardar, quanto a fazer durar, bom, existiam os copistas, não? Os escrivãos, existiam aqueles que copiavam a escrita do outro para que ele durasse. Quer dizer, a tecnologia do alargamento ela existiu há muito tempo e por isso o passado está cheio de novidades em relação a como se conservava, se guardava aquilo que o tempo ia perder. Então, hoje que tem tanta multiplicidade do registro, arquivo, etc., acho que tem talvez mais perda que antes. Mas, quiçá, eu esteja equivocado e eu tenho que pensá-lo de uma outra forma, porque o deslizamento a rapidez da relação com a matéria faz com que o que se guarda é inadvertido. Quer dizer, não passa diante dos olhos de ninguém. Então, eu acho que tem a ver com outra virtude, que não é guardar, que é esperar. E a espera não é uma virtude dessa época, de que as coisas acontecerão, porque não depende de você, não depende da sua relação com a linguagem. Alguma vez, não sei se eu cheguei a te contar, mas pessoalmente o que aconteceu com o meu pai, ele foi um jornalista, ele escrevia relatos, crônicas, mas quando eu apareci, que era o terceiro dos filhos, a situação não deu para ele continuar sendo isso que ele era. E ele estudou uma coisa que não tinha nada a ver com essa relação com a linguagem, que foi contador público, quer dizer, uma relação com os números, com as quantidades, com todo esse mundo. Né? Mas a sua vida foi esperar o momento no qual ele acabaria se aposentando e voltaria, recomeçaria a relação com a linguagem e escreveria novamente. E ele não conseguiu, porque essa relação não é simplesmente voluntária. Não é que eu possa obrar sobre ela como se ela estivesse disponível. Então, aí tem não só a espera, mas também uma relação cotidiana, que é uma relação de respeito, que é uma relação que eu chamaria de não produtividade. Não, de você se afastar da conclusão, da clausura, de manter a atenção com a linguagem para que essa relação continue. Então, o que se guarda, na verdade? O que espera, na verdade? Qual seria essa relação de respeito com a língua se você, não você, mas no geral, são como cuspidas? Posso dizer assim, cuspir? Muito ligado a uma expressão, a uma expressividade, sem ter ninguém do outro lado. E então aí que se completaria para mim a roda, quando você pode não só expressar, mas conversar sobre o expressado, que é o que me parece estar faltando hoje nas nossas lógicas de relação com a conversa, com a escrita, com a leitura. E assim como a gente diz, olha, a verdadeira leitura ocorre com a releitura, sendo que verdadeiro, não sei o que é, mas poderíamos dizer que só quando a gente relê
leu, assim também poderia acontecer com a escrita. Só quando a gente reescreve, tem escrito. E isso precisa, esse respeito, esse tempo, essa conversa, que, por exemplo, a escola poderia oferecer, a universidade poderia oferecer. Mas a época é da expressão, da produtividade, da não espera, do querer agradar e não de querer agradecer, etc, etc. E essa é uma outra discussão. E como amanhã eu começo um seminário sobre escrita, podemos deixar boa parte dessa discussão para amanhã. E as pessoas que não venham, sinto muito. Amanhã a gente começa e recomeça, porque tem vários começos nas pessoas que assistiram. Não vou me apresentar, nem comer, nem beber. Tem pouco tempo. Fala do final, então. Isso. Vou compartilhar um pouquinho do que ficou da sua fala para mim, né? Eu conheci o seu trabalho há muitos anos e entendi que era alguém que eu poderia caminhar junto. Então, trago um pouco também de outras reflexões que as suas contribuições provocam em mim. Mas hoje, a pergunta que realmente ficou é: somos essa comunidade que queremos que os outros sejam? E quando o senhor falou de formação, quando você trouxe, né, a formação como um processo, a formação como um cultivo e essa relação com o conhecimento no movimento de construção contínua, isso vai de encontro, assim, muito, vamos dizer assim, de confronto. As questões que a educação coloca para a gente hoje são questões urgentes, são questões que demandam respostas e respostas objetivas e também soluções, né? E nós aqui, acredito que muitos aqui, né, como professores, como educadores, até mesmo como professores universitários, eu fico pensando muito se hoje a academia ela é essa comunidade que quer formar professores que sejam esse tipo de professor. Enquanto eu também, como uma pesquisadora, como uma professora, pesquisadora, ao mesmo tempo que quero proporcionar esse tipo de construção não só para os meus estudantes, mas também como meu processo de autoformação, de cultivo, de relação com esse conhecimento. Ao mesmo tempo, essa academia do qual eu faço parte, porque também sou parte disso aqui, me cobra um movimento contrário, me cobra um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de relação com esse conhecimento, me cobra um resultado, me cobra um projeto, me cobra uma resposta, me cobra uma questão. Então, isso me toca muito quando você fala. E essa comunidade acadêmica que nós estamos sendo hoje, de fato, ela tem sim um espaço que proporcione que esses educadores que educam outros possam ser educadores que cultivam, que sejam de fato artesãos. Então, são muitas reflexões, não sei se foi bem uma pergunta. Posso te dizer uma coisa que me disse uma criança de 6 anos? Quando escutei ela numa turma que tinha um convite para brincar, mas a continuação, a fala da professora era: temos 5 minutos. Não, às vezes acontece. Vamos abrir o diálogo, mas temos 30 segundos para abrir a conversa. E a criança perguntou: você quer que eu brinque? Sim, disse a professora. Me dá tempo. Me dá tempo. Então, eu não posso renunciar à minha tarefa artesanal de dar tempo
para isso que eu quero que você faça. Se eu quero que você leia, tenho que te dar tempo para você ler. É tão simples. E então, o argumento do sistema vale, me pesa, eu também sofro das produtividades que eu tenho que apresentar, as avaliações, tudo bem, tudo certo. Mas a pergunta é se eu quero realmente fazer isso que eu digo que quero. A pergunta é simples demais. Eu escolhi isso aqui porque eu quero que as pessoas leiam, então vou dar tempo para a leitura? Sim. Eu trabalho com pessoas, não trabalho para um sistema. Eu tenho certeza disso. Fale, triste e solitário no final. Eu posso traduzir para vocês. Que ela adorou tudo. Mas também eu vou te pedir licença, Tânia, para também dividir uma tristeza, né, que a gente carrega enquanto professores, alunos da UERJ. Que é o motivo de que a gente hoje esteja aqui e não esteja na nossa casa. Está numa casa prestada solidariamente, com muita parceria, mas eu senti que a gente não podia acabar sem falar disso, né? E fiquei pensando assim, como o que você falou fez tanto sentido para mim, né? Em relação ao que a gente está vivendo na nossa universidade, né? Não foram só palavras bonitas, né? Sino que acho que permitem, assim, de alguma forma, traduzir, contar de uma outra forma o que estamos vivendo, porque a gente está realmente numa espécie de confronto, de desencontro, não sei, de briga entre começos e recomeços, né? Entre começos de vida de estudantes que querem ter direito a continuar esse começo, né? E ter a oportunidade de recomeçar. Uma casa de estudos que está feita para isso, para recomeçar, para abrir possibilidades de começo, e uma casa de estudo que é reconhecida por facilitar e possibilitar recomeços neste país, né? Insolitamente se encontra agora um buraco sem saídas, e esse aqui e agora comum está deslocado, né? Está fora de tempo, fora de lugar. Professores que não podemos recomeçar nosso semestre, que teve menos de uma semana, meia semana, né, de aula, e um conflito que está mal alojado. Ou seja, na casa dos recomeços estão se brigando pelos começos, né? Pelo dinheiro, pelo transporte, para o alimento, para a creche dos filhos, para as coisas básicas que sustentam a vida, né? E tudo isso mediado por redes sociais, que complicam ainda mais a questão, e sem a possibilidade de encontrar um chão comum, o que é muito triste, né? Então, nós estamos aqui porque estamos acolhidos por colegas, por estudantes dessa universidade, mas estamos fora de casa ao mesmo tempo. Estamos na intempérie, não podemos entrar em casa por motivos justificados, claro, lógico, tangíveis, mas sem chão, sem nosso chão. Eu senti assim que a gente não podia acabar sem, pelo menos, se mencionar isso, e agradeço eu, não só a Tânia, claro, como organizadora, sino como professora, poder continuar de alguma forma com essa atividade nossa, que é recomeçar a cada vez, por enquanto na casa dos amigos, e esperemos que pronto na nossa própria casa. Em casa, sua casa.
essa luta entre eu quero ter razão e está muito complicado. Então, eu te agradeço você ter me ajudado a falar, né, sobre a situação difícil que a gente está vivendo hoje na nossa UESC. E muito obrigada por isso. Graças. Não. Eu também te agradeço, Fábio. Eu sabia da situação pela Taina, pelo Walter, enfim. E sabia que chegava num momento difícil. Agora, quando as leituras se aproximam a certas realidades, tem a ver também com uma certa forma de escuta, de ter escutado experiências, situações. Para mim, há uma diferença radical entre ter um ponto de vista e estar exposto a uma situação. Não? Aí, metodologicamente, a coisa muda muito. E então, estando exposto a situações, talvez isso permita uma narração diferente dos acontecimentos institucionais e pedagógicos, que de outra forma seria manter um ponto de vista inalterável, não? Sem alteridade, quer dizer, sem alteridade. Então, obrigado pela conversa. Talvez não tenhamos razão, mas temos conversado. Agradeço muito que vocês tenham chegado até aqui. Agradeço o Rio e, sobretudo, espero fazer alguma coisa com a UERJ, na UERJ, porque para mim também é uma casa muito querida. Então, um abraço e até breve.